O Endrick pode estar prestes a repetir a trajetória mais chocante da história do futebol espanhol se essa teoria que está ganhando força na Europa se confirmar. O Real Madrid vai cometer o mesmo erro histórico que já cometeu uma vez, deixar uma de suas maiores joias escapar para o Barcelona e ver o jogador virar ídolo justamente no maior rival. Hoje a gente vai trabalhar em cima dessa teoria, trazer os dados que mostram porque ela não é tão absurda quanto parece e analisar o que precisa acontecer para o Endrick seguir os passos de um dos maiores atacantes que já jogaram na Europa. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick no Barcelona é impossível ou essa é a jogada de carreira que ele precisa fazer agora? Comenta aí e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Bom rapaziada, tem uma história no futebol europeu que ficou muito marcada como um dos erros mais dolorosos que um clube pôde cometer. E ela começa exatamente da mesma forma que a história do Endrick está se desenhando agora. Samuel Eto'o chegou ao Real Madrid ainda adolescente, foi formado nas categorias de base do clube, todo mundo sabia que o talento era absurdo e no entanto, o garoto simplesmente não conseguia jogar. Não porque ele era ruim, porque o Real Madrid daquela época era um time dos galácticos. Zidane, Ronaldo Fenômeno, Raul, Beckham, Roberto Carlos e Figo. Como um garoto da base ia disputar vaga de titular com essa fila? Era impossível. Então o Eto'o rodou por empréstimos, foi para o Mallorca, foi se desenvolvendo longe dos holofotes e quando o Real Madrid olhou para ele de novo, o Barcelona já tinha chegado primeiro. O Barça pagou, levou o atacante e o que aconteceu depois virou história. 199 jogos, 130 gols, 38 assistências e uma Champions League levantada. O jogador que não conseguia jogar no Real Madrid virou um dos melhores centroavantes do mundo no maior rival. E é exatamente essa sequência de eventos que está sendo comparada com o momento atual do Endrick. Não como curiosidade, mas como um alerta real. Para a teoria fazer sentido, a gente precisa entender o que o Barcelona está precisando agora. E a situação do clube catalão criou uma janela de oportunidade que raramente aparece. Robert Lewandowski vai encerrar o contrato com o Barça ao final desta temporada. O polonês tem 37 anos, disputou apenas 12 jogos na temporada com 5 como titular. Marcou 7 gols e o clube já deixou claro que não pretende renovar. O Barcelona trata Julián Álvares do Atlético de Madrid como prioridade para liderar o novo ciclo ofensivo. Mas o Atlético avalia o argentino em cerca de 120 milhões de euros, valor considerado alto pelo clube catalão. O Barça também consultou o Atlético de Madrid sobre a disponibilidade de Alexander como alternativa mais acessível. O ponto central é que o Barcelona precisa de um centroavante titular para a próxima temporada e ainda não fechou nenhuma contratação. Essa necessidade real, combinada com o momento extraordinário que o Endrick vive no Lyon, criou uma combinação que os bastidores do futebol europeu não estão ignorando. Agora vamos ao lado do Endrick nessa equação porque os paralelos são muito parecidos. O brasileiro chegou ao Real Madrid como uma das maiores promessas do futebol mundial. Foi artilheiro da Copa do Rei na primeira temporada e depois desapareceu. Ficou mais de 15 jogos consecutivos sem entrar em campo. A hierarquia do ataque com Mbappé na frente bloqueou qualquer possibilidade de crescimento real dentro do clube. Foi emprestado ao Lyon, onde virou protagonista imediato, 7 gols e 6 assistências em 18 jogos. Líder em participações de gols da Ligue 1, o próprio pai do Endrick falou publicamente que o filho foi pro Lyon porque o Real Madrid tinha tirado o parque de diversões dele. Essa frase, dita por alguém da família, é o tipo de declaração que os clubes interessados leem com muita atenção. Significa que o ambiente do Real Madrid machucou o jogador de uma forma que vai além de tática. E jogadores que foram machucados pelo ambiente são mais abertos a novas possibilidades do que os números de contrato sugerem. O encaixe tático do Endrick no Barcelona de Hans Flick é outro ponto que faz essa teoria ganhar força. O técnico alemão construiu um sistema de pressão alta e intensidade constante, um futebol vertical, rápido, que exige do centroavante a capacidade de pressionar a saída de bola adversária, disputar divididas no corpo e chegar na área com velocidade. Lewandowski, aos 37 anos, já não consegue entregar esse nível de esforço físico com consistência. É justamente por isso que o Barça está buscando um substituto mais jovem e mais explosivo. E o Endrick é exatamente esse perfil. O Lyon, ele pressiona, ele corre, ele disputa cada centímetro e ele chega na área com força e finaliza. A forma como ele jogou contra o PSG pressionando o tempo inteiro, ganhando bola no corpo do Vitinha e construindo o segundo gol, é o tipo de futebol que o Flick quer no comando do ataque. O Barcelona não precisaria adaptar o sistema para ele chegaria e se encaixaria de forma quase
quase imediata. Mas tem um detalhe que raramente é discutido nessa história e que pesa muito do lado do Endrick. Quem estaria ao lado dele no Barcelona? Rafinha, que hoje é um dos melhores da La Liga e já jogou com o Endrick na seleção brasileira e tem uma relação próxima com ele. Os dois se conhecem, se entendem em campo, sabem como se movimentam em função um do outro, e depois tem o Lamine Yamal, que com 18 anos já é considerado um dos melhores jogadores do mundo e provavelmente vai dominar o futebol europeu pela próxima década. Jogar ao lado de Yamal como referência diária é uma oportunidade que pouquíssimos centroavantes jovens do mundo teriam. O Barcelona montou um ataque em torno de jogadores que criam, que chegam pelos lados e que precisam de um centroavante que saiba se movimentar, que chegue na área na hora certa e que finalize com qualidade. O Endrick tem todas essas características. A química com Rafinha já foi testada em jogos oficiais pela seleção. O encaixe humano e tático com esse elenco específico é um argumento real e não é especulação. Mas a grande barreira dessa teoria é o Real Madrid e ela não pode ser ignorada. O clube espanhol pagou quase 70 milhões de euros pelo Endrick e tem contrato com ele até 2030. Florentino Pérez já declarou publicamente que pretende contar com o garoto na próxima temporada e a saída de Gonzalo Garcia abre espaço concreto no elenco. O Real Madrid historicamente não vende joias para rivais diretos. É uma questão de cultura e de orgulho institucional. Mas o histórico também mostra que o clube já fez isso antes. O Eto'o saiu e saiu justamente porque o Real Madrid achou que podia segurar o jogador indefinidamente, sem dar minutos, sem construir um projeto ao redor dele, e o jogador ficou insatisfeito até o ponto em que a negociação virou inevitável. A pergunta que o Real Madrid precisa responder agora não é se quer o Endrick, é se está disposto a tratar o Endrick de uma forma diferente do que tratou antes do empréstimo. Se a resposta for não, a teoria do Barcelona deixa de ser teoria. O fator Copa do Mundo entra nessa conta de uma forma que pouca gente está calculando direito. Se o Endrick for convocado por Ancelotti e as chances aumentarem com o desempenho no Lyon e fizer uma Copa do Mundo em junho e julho, o valor de mercado dele vai para um nível completamente diferente. Um centroavante de 19 anos que decidiu jogos no Mundial pela seleção brasileira vira automaticamente um dos nomes mais cobiçados do mercado europeu. O Barcelona, que já monitora a situação, chegaria com uma proposta muito mais pesada depois de uma Copa bem feita. E o Real Madrid teria que decidir: aceita o dinheiro e usa para trazer o reforço que realmente quer no mercado, ou segura o Endrick sabendo que vai ter que dar a ele um protagonismo que o Mbappé não vai abrir mão. Essa é a tensão real que vai existir no verão europeu. E dependendo de como a Copa do Mundo for para o Endrick, ele pode ser o gatilho que transforma a teoria em negociação concreta. Outro ponto que sustenta essa teoria é o momento específico que o Barcelona vive. O clube catalão está num processo de reconstrução financeira depois de anos difíceis, mas ao mesmo tempo está montando um elenco jovem e competitivo que já chegou às semifinais da Champions League. Hansi Flick transformou o time em um dos mais empolgantes da Europa, com proposta de jogo clara e com jogadores que entregam futebol de alto nível. Essa combinação, clube em ascensão, projeto claro e Yamal ao lado, Rafinha já adaptado, cria um ambiente que para um jogador de 19 anos pode ser mais atraente do que voltar para uma hierarquia onde o Mbappé é intocável. O Eto'o fez essa escolha quando o Barcelona era um projeto em construção. Ele poderia ter esperado mais um tempo no Real Madrid na esperança de ganhar espaço. Escolheu ir para o rival e virou um ídolo. O Endrick está diante de uma escolha com contornos muito parecidos, e o Barcelona de hoje tem argumentos muito mais sólidos do que o de 2004 para convencê-lo. Do lado do Endrick, existe um fator que os números não capturam, mas que é decisivo. O que o garoto quer para a carreira dele agora? Ele tem 19 anos e já viveu as duas experiências opostas do futebol europeu. Viveu o banco de reservas no maior clube do mundo, onde o talento existia, mas o espaço não. E viveu o protagonismo no Lyon, onde cada jogo importava, onde ele era a referência do ataque e onde o desempenho em campo se convertia em reconhecimento imediato. Qualquer pessoa que já passou por essas duas situações sabe que a segunda é infinitamente mais saudável para o desenvolvimento como jogador e como ser humano. O pai do Endrick falou que a família toda está feliz em Lyon, que ele está feliz, que encontrou de volta a alegria de jogar. Essa felicidade tem peso e a decisão de onde jogar na próxima temporada vai passar por isso, não apenas pelos números do contrato, mas pela clareza de onde ele vai poder ser o jogador que está sendo agora na França, e não o jogador que ficava no banco esperando uma chance que nunca chegava. A teoria ganha ainda mais força quando a gente olha para o histórico recente de movimentações entre os dois clubes espanhóis. Não é a primeira vez que o Real Madrid perde uma peça importante para
para o Barcelona, e não é a primeira vez que o clube catalão se beneficia de uma gestão equivocada do rival. Além do Eto'o, existem outros casos de jogadores que não encontraram espaço num dos dois clubes e foram brilhar no outro. O futebol espanhol tem essa dinâmica há décadas, e o que esses casos têm em comum é sempre a mesma raiz. O jogador não era ruim, o ambiente não permitia que ele se expressasse. O Endrick encaixa perfeitamente nesse padrão, não pela falta de talento, mas pela dificuldade estrutural de qualquer atacante jovem disputar titularidade num time que tenha Mbappé. Esse problema não sobe com a saída de Xabi Alonso nem com a entrada de Arbeloa. O Mbappé vai continuar sendo o jogador intocável do Real Madrid na próxima temporada. E a pergunta de onde o Endrick se encaixa nesse cenário continua sem uma resposta clara do clube. Mas para que essa teoria se torne realidade, alguns eventos precisam acontecer numa sequência específica. Primeiro, o Endrick precisa fazer uma boa Copa do Mundo, e as chances disso acontecer aumentam com o desempenho no Lyon e com a convocação do Ancelotti. Segundo, o Real Madrid precisa não apresentar ao garoto um plano claro e convincente para a próxima temporada. O histórico do clube com ele não ajuda a criar essa confiança. Terceiro, o Barcelona precisa não fechar com o Julián Alves ou com outra opção antes do verão. E a negociação com o argentino está travada justamente pela diferença de valor entre o que o Atlético pede e o que o Barcelona está disposto a pagar. Se esses três eventos se alinharem, o Endrick bem na Copa, Real Madrid sem proposta convincente, Barcelona indo em busca de centroavante, a janela para essa transferência vai existir de verdade, não como um rumor de internet, como negociação real entre clubes que têm motivo concreto para se sentar numa mesa. O Eto'o não foi para o Barcelona porque odiava o Real Madrid, foi porque o Barcelona chegou no momento certo, com o projeto certo e com a garantia de que ele seria o protagonista que o Real Madrid nunca deixou ele ser. O Endrick está num ponto da carreira onde essa lógica faz todo sentido. O talento está provado, o momento físico é o melhor da vida dele, a Copa do Mundo está chegando e do outro lado existe um clube que precisa de um centroavante jovem que tem Rafinha e Yamal esperando por uma referência diária e historicamente não tem medo de buscar o que precisa, mesmo que isso signifique tirar do rival mais poderoso da Espanha. A teoria é ousada, mas ela não é absurda. Ela tem base histórica, tem encaixe tático, tem contexto de mercado e tem um elemento humano de um jogador que foi tratado de forma equivocada e que agora sabe exatamente o que quer. O Real Madrid tem poucas semanas para mostrar ao Endrick que o futuro do garoto está em Madrid. Se não mostrar, o Barcelona vai fazer essa pergunta por eles, e pode não ser tão difícil de convencê-lo a responder que sim. Mas e aí, na sua opinião, você acredita que o Endrick no Barcelona pode acontecer de verdade ou o Real Madrid consegue segurar o garoto? Se você fosse o Endrick, aceitaria a proposta do rival do seu clube? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.